Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Livro de Ruth, a gente vai ler o capítulo 1, do 1 ao 6, amém? E diz assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Pode sentar então, irmãos. Quem esteve aqui há uns cultos atrás vai meio que associar que o meu esposo, por esses dias, trouxe uma palavra que falava sobre pão, irmãos. E acreditem em nós, a gente não combina o que a gente vai pregar, tá? Na verdade, ele nunca me fala quando ele vai pregar. Na verdade, às vezes eu nem sei que ele vai pregar. Às vezes eu fico sabendo na hora, assim, né? E a gente nunca fica compartilhando o que a gente vai pregar. Eu, por exemplo, eu gosto de falar com Deus e perguntar para Ele: o que o Senhor quer que eu pregue? Por exemplo, quando o pastor André me convidou, eu tinha em mente outra mensagem, e orando ontem, Deus me deu essa, sobre pão. E o que existe é uma palavra rema, que significa que Deus está confirmando. Se Deus começa a falar várias vezes a mesma coisa, a mesma mensagem para a igreja, significa que Ele está agindo naquele meio e naquele propósito. Amém? Se chama a palavra rema. E aí eu queria perguntar para vocês, para a gente deixar assim, o momento da palavra um pouco mais descontraído aí. Quem já foi numa padaria e não encontrou pão? Fala assim: daqui a meia hora sai pão. É uma frustração, né? Fala assim: nossa, eu quero ir embora. Quando fala 5 minutos, às vezes a gente espera, né? 5 minutos dá. Irmãos, há momentos que na casa do pão não tem pão. Belém, eu fui ver o significado de Belém. Sabe o que significa, pastor André? Casa do pão. Mas diz lá, em Ruth 1:1, que houve fome em Belém, porque faltou pão. Não tinha mais pão lá em Belém. O livro de Ruth, ele foi... O tempo, né, a cronologia dele, é na época que os juízes ali governavam Israel, né? O governo era teocrata, mas os juízes julgavam e tinham ali muita influência sobre o povo, e estava num tempo de declínio espiritual. Por isso que havia pão, por isso que havia escassez, por isso que havia guerra. E todo avivamento, ele precede de um declínio espiritual. Então, como é que não tinha pão em Belém? Se chamava Casa do Pão. Esse é o significado literal de Belém. E muitos de nós hoje chegamos na nossa Belém de hoje, né? Nas igrejas, não estou dizendo da nossa aqui local, mas em muitas igrejas onde falta pão, onde falta o básico. O pão, ele é simbolizado como alimento não só físico. É muito bom um pãozinho, né? Quentinho. Quando a gente vai lá na padaria e tem pão, e aí a gente pega ele quentinho, passa uma manteiga, é muito bom. Mas o pão, no sentido espiritual, ele não quer dizer só que vai alimentar o nosso físico, mas que ele também vai alimentar a nossa alma. Quando o povo foi liberto do cativeiro no Egito e foi para o deserto, Deus mandava o maná do céu para que alimentassem eles, e nada mais era do que pão. Pão. Amém? Amém? Agora, por que não há pão na casa do pão?
Difícil entender por que não há pão na casa do pão. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Eu vou repetir, Jesus Cristo é o mesmo ontem, foi o mesmo ontem. Sabe por que não fala que foi o mesmo ontem? Porque não foi, ele é. Né? Então em Hebreus 13:8 está escrito assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Pode parecer um erro de conjugação verbal, mas não é, porque ele não foi, ele é. Então ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que acontece com a igreja de hoje, que não tem pão que tinha ontem? O que a gente está atrasando na nossa preparação, na nossa fermentação deste pão? E quando eu digo pão, irmão, é alimento espiritual. Nós temos um povo, tanto dentro da igreja, e principalmente fora dela, que estão famintos do pão vivo que desceu do céu. Famintos. Esses dias a gente estava numa reunião com o pastor André e com a pastora Deusa, e eu confessei para eles uma frustração minha. Eu falei, pastor André, a gente vai fazer uma campanha de corredor dos milagres. Eu falei assim, eu queria realmente ver milagre. Eu falei assim, eu não aguento mais a gente ficar andando em círculo no mesmo lugar. E às vezes impedindo o que Deus quer fazer. Eu falei assim, eu quero ver o cego enxergar, eu quero ver o surdo ouvir, eu quero ver o mudo falar, eu quero ver um cadeirante levantar e sair correndo. E por que não o morto ressuscitar? Aí sabe o que ele me falou? É verdade. Mas por que ver apenas se a gente pode participar? Então assim, igreja, nós estamos acomodados com migalhas. Sabe as migalhinhas que ficam ali na mesa, às vezes, que a gente vai beliscando? Eu não sei se vocês já tiveram essa mania, mas eu quando era criança tinha muita. Então eu ia cair nas migalhinhas do pão assim, e eu ia às vezes comendo aquela migalhinha que caía na mesa. E nós temos vivido de sobras de avivamentos anteriores. Dizendo assim, olha, lembra o que aconteceu lá na Rua Azusa? Alguém aqui já ouviu falar da Rua Azusa? Quem ouviu falar da Rua Azusa? Levanta a mão aí. Foi algo extraordinário. E não dá muito tempo de falar sobre isso. Entre outros avivamentos, né? O começo dos anos 2000, a igreja no Brasil passou por um avivamento também, eu acho que a igreja no mundo, né? Se não me engano, há 2 anos atrás, em uma universidade lá nos Estados Unidos, teve um momento de avivamento também. Mas a gente fica saudoso, e hoje o pastor André estava falando isso de manhã, e eu falei assim, Deus, mais uma vez uma palavra rema. Lembrar com carinho, com saudade, coisas que passaram, irmãos, isso não é o problema. O problema é a gente ficar preso lá. Jesus é o mesmo ontem, mas Ele é hoje também. É hoje, eu não sei o que vai ser amanhã. Eu sei que Ele será o mesmo, mas eu não sei nem se eu vou voltar aqui. Então por que a gente fica tão preso lá no passado, dizendo assim, olha Senhor, aquele tempo foi tão bom, porque Deus abriu o mar vermelho lá, para o povo sair do Egito? Olha, porque Deus, né, fez o sol parar? Olha, porque Deus fez isso, fez aquilo? Mas Deus não fez apenas, Ele faz. Nós chegamos hoje na igreja de Deus e não vemos pão. Mas a gente se contenta em apenas lembrar, olha, lembra quando saía pão quentinho aqui, né, irmãos? Era tão bom aquela época. Hoje é o tempo que o Senhor nos chamou. O pão de ontem nos sustentou até aqui. Mas o pão de hoje, ele precisa ser servido. Então chegamos às prateleiras vazias, nem sentimos mais o cheirinho do pão. E qualquer pãozinho que está assando, você está sentindo esse cheiro? É cheiro de salgado, né, irmãos? Eu estou sentindo, vocês estão sentindo? A gente já sabe que está saindo alguma coisa ali. Mas no sentido espiritual, às vezes a gente sente o cheiro apenas e se contenta com aquilo.
Aquilo tá bom, tá saindo pão, né? Pelo menos há vestígios, pelo menos há rumores, pelo menos há um indício de que está assando pão, de que vai sair pão. Mas às vezes a gente fica tão impaciente que esse pão não sai, que olha, sai então da casa do pão. Quando Elimeleque e Noemi perceberam que lá em Belém estava tendo fome, irmãos, não era que simplesmente ter passado 3 horas sem comer, nossa, deu uma certa fome, né? Não, era fome. Fome, escassez, necessidade, vulnerabilidade, a ponto deles saírem de uma terra que era eleita e escolhida por Deus para irem até Moabe. Uma terra pagã. Fazendo uma analogia com a igreja hoje, muitos de nós, irmãos, às vezes não vemos pão, temos fome dentro da casa de Deus e simplesmente saímos para uma Moabe espiritual. Só que Moabe trouxe morte, desamparo. Afinal de contas, Noemi ficou viúva e perdeu seus 2 filhos, não foi? Ficou viúva, perdeu seus 2 filhos. E para uma mulher naquela época, era muito, muito, muito... Como eu posso dizer para vocês? Ela ficava completamente desamparada, desassistida. Ela precisava ter uma figura masculina, um marido ou um filho que sustentasse a casa, que fosse um sacerdote, um líder dentro da casa. Então ela estava numa terra estranha, havia perdido quase toda a sua família, pelo menos os homens. Só que o que aconteceu com Noemi? Ela ouviu rumores. Repita comigo, ouviu rumores. O que você está ouvindo, irmãos? Ela ouviu rumores de que havia pão em Belém. O que nós estamos ouvindo? Quando Noemi ouviu rumores de que havia pão em Belém, ela deixou a sua dor e ela falou: eu vou voltar. Eu vou voltar para onde há pão. Eu vou voltar para a terra onde Deus escolheu que eu ficasse. Eu vou voltar para onde eu não deveria ter saído. Eu vou voltar. Glória a Deus. Irmãos, quando nós estamos com fome espiritual, nós buscamos saciar essa fome em várias fontes. Nós vemos um mundo hoje onde várias pessoas, porque nós temos o vazio de Deus, nós somos feitos por Deus, e se Deus não nos preencher, irmão, não independente da nossa religião, do que acreditamos ou deixamos de acreditar, nós vamos continuar vazios. Então várias pessoas têm buscado preencher este vazio, encontrar um sobrenatural, encontrar alguém superior em várias formas indevidas. Em várias fontes onde não são fontes que realmente pode entregar o pão que desceu do céu para elas. O pão vivo que desceu do céu para elas. E qual que é a nossa responsabilidade como igreja, irmãos? Às vezes é deixar de lado as nossas próprias convicções, o nosso próprio achismo e falar assim: não, eu preciso servir esse pão que Deus proporcionou, eu preciso servir esse pão. Eu preciso dar este pão. Eu preciso me alimentar deste pão. A vida com Deus, irmãos, não é apenas estar aqui nos cultos ou participar de uma reunião de semana de célula, mas é muito mais que isso. Deus nos tem chamado para mergulhar em águas que são profundas. A gente não pode apenas ficar chutando a água ali no raso, com medo de entrar. Olha, eu vou ficar aqui porque a situação está confortável. Deus não nos chamou para viver o conforto, irmãos. Glória vai ser no céu, né? Pisar em rosto de ouro vai ser lá. Aqui ele falou: vocês vão ter aflições. Quem se batizou aqui hoje? Pega a sua mão. Miguel, estou vendo, só tá você, Miguel. Ali o Pablo. Amém. Tivemos 9 batismos hoje, né? Glória a Deus por isso.
Significa que o Espírito Santo ainda está agindo no meio de nós. Né? E eu disse na aula passada do Descubra, falei, irmãos, contei um pouquinho como foi que eu me batizei, né? Falei, irmãos, quem disser para vocês que depois que vocês aceitam Jesus dessas águas do batismo, a vida vai ser só alegria, é mentira. A nossa alegria é no Senhor. Falei, no altar a gente vai derramar muita lágrima. Eu não posso falar para vocês um evangelho mentiroso e dizer que vai estar tudo certo. Não vai. Sabe quem nos sustenta? Jesus. Sabe quem nos alimenta? O pão vivo que desceu do céu é Jesus. E se não for pela força dele, por ele, a gente não vai em lugar nenhum. Então, houve momentos de dificuldades na minha vida, há momentos de dificuldades ainda hoje, houve momentos de dificuldades na sua vida, e talvez haja ainda hoje, que você pensa assim, que eu estou tão faminto de Deus, que eu vou lá olhar o que está escrito no horóscopo. Ô, irmãos, eu vou lá correr atrás de profecia. Ô, irmãos, tudo que o Senhor quer falar para nós, eu acredito em profecia, tá? Quando realmente vem de uma pessoa que é profeta. Amém? Mas tudo que Deus quer falar para nós está aqui, ó. Ontem, hoje, eternamente, está aqui. Se você leu ontem, encontrou uma palavra. Se você leu hoje, você vai encontrar uma palavra. E se você ler amanhã, você vai encontrar de novo. Nós temos que nos alimentar de Deus. Quando eu e você estamos famintos, querendo que algo aconteça, que nem eu me sinto faminta agora. Eu falo, Senhor, eu preciso que algo aconteça. Eu preciso ver o sobrenatural. Eu estou cansada de fazer a mesma coisa. Eu quero mesmo, eu quero ver essa igreja cheia de gente. Vocês têm essa visão comigo, esse sonho comigo também? Vamos sonhar junto com o pastor André, com a pastora Deusa, porque eles sonham tanto com isso, né? E quem gera ovelha não é pastor não, é ovelha, né? Amém? Então até por isso o sentido de células, nós queremos ver isso aqui cheio. Nós queremos ver bares vazios. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão tão famintas, que às vezes eles querem um afago, um conselho, um colo, e vão em lugares que não é para ir. Às vezes vão jogar para ter uma distração. E por que hoje a gente não sente fome? Eu li um livro, eu vou até recomendar, até falei com a pastora Deusa sobre esse livro, se chama Mais Esperto que o Diabo. É um livro famosíssimo, é um best-seller. E ele não foi escrito por um cristão. Eu acho que aquele homem era cristão, porque ele fala tanto de Deus, ele fala mais de Deus que alguns crentes. E aí, neste livro, em uma parte, um capítulo, eu não lembro qual, ele diz assim que o diabo, ele para nos prejudicar, ele faz a gente comer um monte de porcaria. Coisas que inflamam o nosso corpo, que nos adoecem. O diabo. E aí você fica pensando assim, faz sentido mesmo, porque Deus não ia mandar a gente se entupir de porcaria. Deus não ia falar assim, se alimente de fast food toda semana. Todos os dias, coma comida congelada. Então realmente fazia sentido o que aquele autor colocou lá. Ele quer nos prejudicar de todas as formas. Ontem eu estava orando, e depois eu falei assim, Senhor, me responde tal coisa, né? E aí mais tarde, eu fui olhar no celular, vi um vídeo lá, um irmão falou assim, olha, o diabo, ele tenta te derrubar pelo pecado. E quando você começa a se revestir da armadura de Deus, que ele vê que você colocou ali o colete, colocou tal coisa. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a vestir uma armadura, eu nunca vesti uma armadura, tá, gente? Eu vivi esse filme, tá? Mas quando o soldado ia vestir naquela armadura, a última peça que ele colocava era o quê? Capacete.
E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Sabe por quê? Porque o diabo tenta roubar a nossa atenção no meio do culto. Então, a gente começa a vestir ali, né? Tornozeleira, colete, coloca o escudo aqui e tal. E ele tenta derrubar a gente pelo pecado. Quando a gente começa a se revestir e não cair nas armadilhas do pecado, onde ele ataca? A mente. Quantos de nós estamos atacados na mente? Crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, burnout, entre outras e outras e outras doenças psicossomáticas no meio do povo de Deus. E lá fora também. O que nós precisamos também, irmãos, é vestir o capacete. E a partir daquele momento eu falei: Senhor, blinda a nossa mente. E ele disse mais no vídeo, ele disse assim, sabe por que algumas pessoas, o diabo ele não fala com a voz dele, às vezes ele usa a própria voz da pessoa para falar na mente dela. Fala: olha mesmo, se joga daquela ponte. Olha, minha vida não tem mais jeito. Olha, eu não sirvo mais para nada. Às vezes você está ouvindo a sua própria voz, aliás, dentro da sua mente. E eu falei: Senhor, a gente precisa vigiar, porque a gente precisa revestir da armadura completa de Deus. O capacete. Já colocamos a roupa, precisamos do capacete para proteger a nossa mente. Para proteger ali o nosso intelecto, as nossas emoções. Sabe por quê? Porque tudo que é contrário à palavra de Deus não é de Deus. E aí, voltando para a parte de ter fome, como que o diabo nos distrai para que nós não tenhamos fome? Ele vai nos alimentando de migalhas. Às vezes, quando eu vou cozinhar, eu vou experimentando tanto o que eu estou cozinhando ali, que quando chega a hora de comer, eu não tenho mais fome. Alguém se sente assim também? Vai experimentando a comida, vai ali, né? Deixa eu ver se o tempero tá bom, aí come alguma coisinha ali, né, pastora Deusa? Pastora Deusa cozinha bem, viu? Mas é muito fit. O diabo não engana ela nisso, não. A gente precisa aprender mais com ela. Inclusive, é muito saudável, né? E ali, às vezes, a gente vai experimentando, e quando chega a hora mesmo de comer ali com a família, né? A gente não tem mais fome. E isso acontece também espiritualmente na nossa vida. Hoje o diabo vai ser derrotado nisso, em nome de Jesus, amém? Às vezes ele vai te enchendo de dopamina. Você sabe o que é dopamina? Vou ficar rolando aqui o celular, passando os vídeos dos Reels, do não sei o que lá. E aí passa 1, 2, 3 horas. Aí vou me enchendo de besteira, vou fazendo um monte de coisa, vou vendo um monte de coisa. Quando passou um dia já, aí você fala: tudo bem, ora amanhã, tudo certo. Eu esqueci que eu tinha que fazer o jejum, porque eu fiquei tão ocupada fazendo 1000 e outras coisas, distraído com tantas outras coisas, e fui me alimentando de tantas migalhas e tantas porcarias, que realmente quando chega a hora de comer o pão, eu já estou tão abarrotado. E aí que a gente adoece espiritualmente, porque está se alimentando de coisas que são vãs, está se alimentando do que não presta. E realmente o alimento que nos nutre, que nos fortifica, a gente deixa de lado. A gente não dá mais importância, porque está saciado de coisas que não nos nutrem espiritualmente. Amém? Então, irmãos, quando Noemi, acharam que eu ia pregar sobre Ruth hoje, né? Não. Pregando sobre pão. Uma vez disseram para mim assim que eu cavava o texto bíblico, irmãos. Porque quando parecia que eu ia falar de uma coisa, eu começava a falar de outra. Mas não tem nada de mim não, viu? Eu falo que Deus manda. E Deus mandou falar sobre pão. E se você não gosta de pão francês ou pão de forma, irmãos, hoje você vai se apaixonar pelo pão vivo que desceu do céu. Por aquele maná que a gente ora todo dia e fala: Senhor, o pão vivo nos dai hoje. O pão de cada dia nos dai hoje. E está falando dele mesmo. Quando Davi falou assim: eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência medicar o pão, ele não estava falando simplesmente
de dinheiro. Ele estava falando do pão vivo. Jesus quer nos dar em abundância. Às vezes a gente fica mendigando: ai, Senhor, uma migalha, Senhor, um pedaço, Senhor, qualquer coisa. Quando Deus não é o Deus de qualquer coisa. Nos contentamos às vezes com a sobra, como eu disse agora há pouco, o que acontecia lá no passado, nos avivamentos que aconteceram no passado. E a gente fica: ai, nossa, né, foi tão legal. E se alimentando daquela sobra do que aconteceu lá. Aquilo pode ser uma referência para nós, mas o que aconteceu lá é para acontecer hoje. É para acontecer amanhã. A gente não pode se contentar com o resto do que houve. Quando Jesus já falou que tem banquete preparado para nós. Há pão vivo. Há pão, igreja. Há pão, igreja. Então Noemi ouviu rumores de que tinha pão lá, em Belém, que é a casa do pão. Ela falou assim: eu vou voltar para a casa do pão. Eu vou voltar para Belém. Eu já perdi tudo aqui em Moabe. E ela chegou nas noras dela e falou assim: olha, eu estou indo para lá. Mas vocês, voltem lá para os seus pais, né? Volta para a sua família, porque eu não tenho mais nada, não tenho filhos mais para vocês. Eu não tenho como sustentar vocês, ela estava dizendo. Eu não tenho como proteger vocês. Mas Ruth olhou e falou assim: eu vou com você. Vocês estão acordados, irmãos? Ruth falou assim: eu vou com você. Irmãos, quando a gente está vivendo a palavra de Deus, e quando a gente está falando a palavra de Deus para os outros, quando a gente está vivenciando a palavra de Deus, quando a gente está ensinando a palavra de Deus, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus vão vir atrás da casa do pão junto com você. Porque Ruth, ela era moabita. Moabita. Ela não servia o Deus de Israel. Mas ela disse para a sogra dela: olha, o seu povo, repita comigo, o seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Ela também estava faminta ali, ela podia voltar para a casa dela lá. Não tinha mais nenhum filho de Noemi para ela casar. Que era a lei do celibato na época, e a gente não vai entrar nesse assunto agora. O final da história vocês já conhecem. Não tinha um filho de Noemi, mas tinha outro parente. E o interessante é que quando ela chega em Belém, ela vai ali para o campo de Boaz e vai catando umas sobras ali, né? Algumas coisinhas ali. Aí Noemi lembra, falou assim: olha, ele pode ser o seu resgatador. E nós temos uma moabita na genealogia de Jesus. Porque ela se casou com Boaz, que gerou Jessé, né, pastor? E Jessé foi pai de quem? Pai de quem, moça? Às vezes você vai trazer alguém para a casa do pão, porque Noemi, ela foi citada nessa história como uma mulher que teve fome, saiu da terra dela e com o marido e com os filhos, perdeu o marido e os filhos, voltou com a nora para Belém, e a nora dela entrou na genealogia de Jesus. Às vezes você vai trazer alguém para a casa do pão que vai superar você. Glória a Deus por isso. Existem Barnabés que preparam Paulos. Às vezes a gente quer ser maior, e eu lembro que quando os discípulos começaram a brigar assim: eu quero quem que é o maior, Jesus, quem que é o maior? Aí Jesus falou assim: olha, nunca houve profeta como João Batista, mas no reino dos céus ele vai ser o menor. Eu falei assim: nossa, esse João Batista vai ser o menor, e eu vou ser o quê? Gente, se João Batista vai ser o menor, eu vou ser o quê, irmãos? O homem que sabia exatamente quem ele era. Porque quando foram perguntar para eles: olha, você é o Messias? Ele falou: eu não, sou não.
Ele falou que ele era a voz que clamava no deserto, que ele batizava com água e que viriam após ele, que batizaria com fogo. E ele disse mais: do qual eu não sou digno de desatar nem as sandálias dos pés. Irmãos, eu tenho muitos defeitos. E quando eu percebo que o meu ego está inflando, eu lembro de João Batista. Eu falo: eu não sou nada assim, eu sou um pó. Pó. Teve uma vez que uma pessoa falou para mim: porque você está crescendo. Eu falei: então que eu diminua. Que quem tem que crescer aqui dentro é o Senhor. E eu falei assim para Deus: Deus, toda vez que o Senhor perceber que meu comportamento está desviando do que o Senhor quer para mim, o Senhor vai lá e pô! Minha mãe fazia isso. Meu comportamento estava meio assim, pô! Foi muito dura comigo muitas vezes. Eu já falei isso para ela, meio sem necessidade. Mas muita coisa me pôs no caminho certo, viu? E aí, tem hora que Deus vai falar: para. Está querendo pegar o pão e jogar fora, é? Ah, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? O que está acontecendo? Às vezes a gente tem que olhar o nosso próprio eu. Deixa eu olhar para dentro de mim, Senhor. Aí falar: ai, Senhor, não tem nada de bom aqui. Bom é eles, bom é o Senhor, bom é o Senhor, bom é o Senhor. E se não é o pão dele, irmãos, a gente vira esqueleto, a gente vira resto. Não somos nada. Amém. Então, essa parte de que Noemi ouviu rumores e voltou, irmãos. Que rumores a gente está levando lá para fora? Será que lá fora estão ouvindo rumores de que aqui tem pão? Será que lá fora, quando eles passam lá na frente, eles sentem o cheirinho do pão assando? Fala: eu vou voltar. Nossa, eu vou ali, porque ali eu estou tão faminto. Eu quero pão. Ruth era faminta de alguma coisa. Ruth não servia a Deus, mas era faminta de alguma coisa, porque ela falou assim: não, eu vou com a minha sogra, eu vou lá na casa onde tem pão. Talvez na família de Ruth ela tivesse sustento físico, sustento monetário, mas ela queria sustento espiritual, queria sustento dos céus. Ela ouvia com certeza falar do Deus de Israel, e ela falou assim: onde o seu povo? Meu povo, o seu Deus, o meu Deus. A nossa responsabilidade nesse tempo, irmãos, não é apenas encher a nossa vida de pão, nos saciarmos, nos espaturrarmos de pão, mas é distribuir o pão. Nós temos uma responsabilidade muito grande. A gente não pode simplesmente reter a bênção para nós mesmos e dizermos assim: olha, não, aqui está bom do jeito que está, está bom. Qual é o talento que você tem? A palavra de Deus ela é encantadora porque toda ela se completa. Qual é o talento que você tem, que você está aí no banco e não executa ele, não exercita ele? Ah, porque fulano na igreja assim, é assado. Está todo mundo aqui no hospital, irmãos. Está todo mundo precisando de cura em alguma coisa. Está todo mundo sendo tratado em alguma coisa. Sabe quem é bom? O Senhor. Sabe quem é perfeito? O Senhor. E nós também não podemos dar sobras para o Senhor, né? Eu vou dar sobra do meu tempo. A minha oferta vai ser o que sobrar. Eu vou dizimar se sobrar. O que não é sobrar, irmãos? O dízimo é devolução. Se você reter o que não é seu, é maldição. A oferta é de coração, não é sobrar. A gente tem que parar com essa mania de dar a Deus a nossa sobra. O que a gente precisa entregar para Deus é falar assim: Senhor, eu estou com fome, mas muita fome.
Mas tanta fome, Senhor, que eu sou aqui a oferta hoje. Eu sou a oferta hoje. Eu gosto muito, 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 quando alguém fala sobre você vai vencer. Porque a gente está meio murcho às vezes, né? E a gente quer ouvir mesmo que a gente vai conseguir, que a gente vai conquistar, e você vai. Se Jesus quiser que você seja rico, você vai ser. E se você for rico, me convida também para participar da sua bênção. Né? Eu aceito. Mas a principal mensagem, voltando de João Batista, era arrependa-se. Arrependa-se. Porque é chegado o reino dos céus. É claro que eu queria chegar aqui no altar e pregar uma palavra que vocês saltassem da cadeira e aplaudissem e fizessem. Mas eu tenho que dizer que às vezes a gente tem culpa sim de não ter pão na casa do pão. Sabe por quê? Porque eu não quero aplausos para mim. Eu dispenso. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero que alguma coisa mude em nós. Teve algumas mensagens a gente grava, né? A gente ouve tanta mensagem que algumas a gente não lembra, mas algumas a gente grava. E uma vez veio um pastor aqui, um pastor de fora, e ele falou assim: para de se comparar. Porque eu ficava me comparando, ai, fulano isso, fulano aquilo. Para de se comparar. Ele falou: o que você começou, você termina também. Para de procrastinar as coisas. Irmãos, aquilo foi um sacode, assim, ó, tão grande em mim. E foi um glória a Deus tão doído. Eu falei: glória a Deus, Senhor, porque o Senhor me ama tanto que está me repreendendo. Tem uns irmãos que entenderam. E a partir daquele dia, eu falei: Senhor, eu não vou me comparar a ninguém. Eu sou eu. O Senhor me fez assim. O Senhor está me moldando. O Senhor está me transformando no meu caráter. O Senhor chama cada um pelo nome. Deus chamou pelo seu nome. Você sabia disso? Ah, porque fulano tem isso e aquilo, porque fulano faz aquilo. Glória a Deus por ele. Pela vida dele. Mas Deus tem unção para mim. Deus me ama também. O que Deus chamou para fazer é para você fazer. Amém? E fui também consertando algumas coisas na minha vida que eu começava a fazer e deixava para lá, não terminava não. Falei assim: não, eu vou terminar. Eu começava a terminar. E isso aí eu levei para a vida. O que eu começo, eu termino. Ah, mas pode demorar, mas eu vou terminar. Ah, pode ser sofrendo, mas eu vou terminar. Vai ter um culto de artes aqui, Milodan e Naliel, sábado que vem. Cadê o pessoal? Glória a Deus. Dá glória a Deus agora, irmãos. Vai ter um. E aí, a gente fez um grupo de veteranos. Ô, irmão, cheguei na fase, né? Os veteranos experientes, né? Quem são os veteranos aí? Levanta a mão. Nós pegamos uma coreografia de mais de 10 anos atrás. E falamos: nós vamos fazer ela de novo. Irmãos, todo mundo, alguns engordou um pouquinho, outros, né? Outros bastante. Não é, a disposição física não é a mesma. Eu falei assim: a gente vai fazer. Eles falaram assim: a gente vai fazer. E sábado que vem compramos roupa nova. E sábado que vem nós vamos estar aqui, ó. Pode aplaudir Jesus. E nós vamos fazer, sabe por quê? Porque Deus deu alguns talentos para nós e um é esse, né? Da dança, então nós vamos dançar então. Né? E outras coisas também. A gente começa, a gente precisa terminar. Às vezes, irmãos, vocês não sabem, mas vocês, todos vocês, tá? Não é só o pastor não, todos vocês, tá? Vocês são notados, observados o tempo todo. O tempo todo.
o que você fala, como você faz, como você reage diante de algumas situações. Se você consegue controlar o seu temperamento, né? Se você consegue terminar o que você começou, todo o seu comportamento ele é observado. E muita gente se espelha em você, irmãos. Muita gente se espelha em você, Martinha. Muita gente se espelha em você, Paula. Muita gente se espelha em você, pastora Luciana. Muita gente se espelha em você, viu, Omar, lindão? O homem de oração. Muita gente se espelha em nós. É muita responsabilidade, irmãos, quando a gente sai do eixo, porque tem pessoas famintas lá fora que falam assim: olha, eu não quero ir naquela casa, porque naquela casa não tem pão. Porque aconteceu alguma coisa de errado ali e não tem pão mais lá. Aqui nós temos que cuidar uns dos outros. Uns dos outros. Porque quando um está lá embaixo, você fala: vem aqui. Né, Adriano? Quantas vezes, né, a gente já foi lá: não, não, vai desanimar não. Bora. Para cima. Fala assim, irmãos, para cima. Não, não. Fala pro diabo ouvir, ó. O diabo está aqui embaixo, certo? Embaixo do seu pé. Aí você bateu assim, ó, no chão. Bate. Bate, irmãos. Ih, ó que bonito. Ó que bonito, pastor. Fala para cima. Para cima. Amém. Glória a Deus. Tô terminando já, viu? Nossa, faz de novo. Havia uma mulher cananeia que um dia ela chegou em Jesus e falou assim: Senhor, minha filha está endemoniada. Está endemoniada, Senhor. Cura ela. E Jesus ficou quieto, irmãos. Falou assim: vamos abrir lá em Mateus 15. Mateus 15, do 22 ao 28. Glória a Deus. Diz assim: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Ela já sabia quem ele era, tá? Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu uma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou. Presta atenção, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha que palavra dura. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Pão. Ele tinha ido com um propósito para os judeus. E chegou uma mulher desesperada. Sabe que a maioria dos milagres eram para pessoas desesperadas. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava tão desesperada que ela saiu dando cotovelada, saiu se arrastando, foi lá, pegou na orla de Jesus. Não foi uma mulher que estava saudável, foi alguém que estava doente. Essa mulher cananeia aqui, ela estava desesperada, a ponto de ignorar que Jesus tinha falado assim: olha, eu não sou para você. Ela falou: Senhor, não tem problema que o Senhor veio para eles, eu quero também desse pão, pode ser a migalha. Às vezes Jesus está servindo um banquete e você fala assim: eu não quero não. Eu vou me contentar com as porcarias que eu estou ingerindo espiritualmente. Fique de pé no seu lugar, irmãos.
Você está desesperado para alguma coisa acontecer na sua vida, irmãos? Está desesperado por um milagre? Fala, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu não sei se é cura. Eu não sei se é libertação. Eu não sei o que é. O que eu sei é que há pão na casa do pão. E que a gente precisa se alimentar. Eu estou faminta. Se eu falar assim, olha, vem aqui na frente hoje, quem quer receber oração, talvez eu seja a primeira. Porque eu estou faminta. Eu sonho com um dia que não precisa ser feito apelo, que virão pessoas e dizerão assim, Senhor, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Pessoas famintas de Deus. Tem pessoas lá fora famintas e nem sabem onde é que tem pão. Porque às vezes chegou da igreja e houve uma falha e não tinha pão, ela saiu, foi para outro lugar. Mas a gente precisa mostrar que ainda há pão, que ainda há Deus em Israel, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Feche seus olhos, amém? Eu quero que você ore, irmãos. Ore, irmãos. Espírito Santo de Deus, fica livre neste lugar. Espírito Santo de Deus, estamos famintos, Senhor. Famintos, 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 famintos de Ti, Senhor. Oh Deus, tira esse conformismo de nós. Esse conformismo, Senhor amado, de que tá bom assim, não tá bom assim, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais pão, Senhor. Nós temos sede de Ti, Senhor. Nós temos fome de Ti, Senhor. Oh Senhor, mais de Ti. Se você tem alguma fome, fala assim, eu quero mais pão, Senhor. E se você quiser, claro, vem aqui na frente para nós orarmos juntos. Porque eu também quero pão. Eu também quero pão, Senhor. Eu também tenho fome, Senhor. Eu também, Senhor. Eu quero pão, eu quero pão, eu quero Senhor. Oh Deus, mais e mais e mais e mais e mais de Ti, Senhor. Eu quero mais. Oh Deus querido, Deus amado, eu não quero apenas ver os milagres, eu quero ser o milagre, Senhor. Eu quero viver o milagre, Senhor. Eu quero que essa igreja viva o milagre, Senhor. Eu quero, Senhor amado, que pessoas lá fora venham correndo aqui para dentro, Senhor,